Oi, oi meninas! Bem-vindas de volta ao meu canal Sabrina Arte e Crochê. Nessa videoaula nós vamos crochetar essa linda tampa do vaso do tapete talismã. Olha só que linda! Ela está nas mesmas cores que eu fiz o tapete talismã e também a passadeira talismã. E agora a gente tem a videoaula da tampa do vaso também. Você pode estar fazendo a tampa do vaso e 2 tapetes grandes, ou a tampa do vaso, um tapete grande e um tapete pequeno. Mas agora o passo a passo é dessa linda tampa do vaso. Fiz com muito carinho para vocês essa aula, espero muito que vocês gostem. A medida da tampa ficou com 61 de comprimento por 45 de largura e ela ficou pesando apenas 268 gramas, tá? 270 gramas, mais ou menos, ficou pesando. Aqui nas correntinhas eu coloquei uma pérola número 6 e eu utilizei a minha agulha de crochê 3,75, tá? A videoaula tá bem detalhada, bem explicadinha, espero muito que vocês gostem. E se gostarem, não esquece seu like, não esquece seu joinha e bora pra aula! Para a nossa videoaula, vamos usar o mesmo material que a gente fez o jogo de passadeira com os tapetes, as mesmas cores e a mesma numeração do fio. Vou começar aqui com o barbante amarelo canário, depois eu vou fazer 3 carreirinhas no terracota, que é esse marronzinho, e a carreirinha de destaque vou usar o cru, tá? Vou crochetar com a minha agulha de crochê 3,75 e uma tesourinha para arremate. Mas você pode estar utilizando o material da sua preferência, a cor, a numeração, a agulha que você preferir. Então, vou iniciar aqui com o meu barbante amarelo. Vou fazer o meu ezinho, que é a minha laçada inicial. Eu seguro aqui a ponta de fio, aqui com o meu polegar da minha mão esquerda. E eu vou fazer um giro anti-horário, torcendo esse fio pra dentro. Então, eu seguro aqui a pontinha de fio, faço um giro aqui com a minha mão direita, sentido anti-horário, fazendo essa argolinha, formando aqui o meu ezinho, tá? É bem simples, só segurar o fio e aqui você gira essa parte que vem do novelo por cima da parte do início do barbante. Fez o ezinho, que é como se fosse a letra E minúscula, introduz a agulha dentro dessa argolinha, busca o fio que vem do novelo, passando por dentro dessa alcinha do ezinho, e aí você puxa aqui, ó, apertando essa laçadinha inicial. Aí, você puxando aqui o fio que vem do novelo, você consegue ajustar, ou então você consegue puxar a agulha, alongar essa laçadinha inicial. Feito o nosso Ezinho, eu vou dar início, então, a partir dele. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer 35 correntinhas. Quando eu tiver as 35, eu volto pra gente dar sequência no trabalho. Fiz aqui o meu cordão com 35 correntinhas. Eu vou laçar a minha agulha no fio. Essa última alcinha, onde tá saindo aqui a minha corrente, eu não conto ela, tá? Eu vou laçar. Então, essa que está na agulha eu não conto, eu venho contando a partir dela. Então, a da agulha não. Então, essa aqui é a minha primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 8ª correntinha, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto. Ficando dessa forma. Vou laçar a minha agulha, vou fazer na minha 2ª correntinha, meu segundo ponto alto. Vou laçar a minha agulha na minha 3ª correntinha, vou fazer o meu terceiro ponto alto. Ficando aqui um grupinho de 3 pontos altos juntos, um para cada corrente. Vou fazer 2 correntinhas de separação, 1, 2, e vou pular 2 correntes de espaço. 1, 2. Venho na terceira e vou fazer um ponto alto. Vou na próxima corrente e vou fazer um ponto alto. Passo minha agulha, venho na próxima corrente e faço um ponto alto. Ficando mais um grupinho de 3 pontos. Vou separar com 2 correntinhas, 1, 2, laço minha agulha, pulo 2 de base. 1 e 2. Venho na terceira e faço um ponto alto. No segundo ponto alto, no terceiro um ponto alto. 2 correntinhas de separação, 1, 2, pulo 2 de base, 1,
2, venho na terceira e faço um ponto alto. Vou seguir dessa forma até chegar na minha última corrente e eu volto pra gente dar continuidade. Sempre 3 pontos altos, um para cada corrente, separados por 2 correntinhas. Vai formando esses bloquinhos com um espacinho de 2 correntes. Quando chegar aqui, na minha última correntinha, eu volto. Fiz aqui grupinhos de 3 pontos separados por 2 correntes até a minha última corrente. Fiquei então com 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacinhos, tá? Aqui, se você fez a mesma contagem de ponto, como eu, o seu último ponto alto foi no espaço da sua última corrente. Agora, a gente vai fazer a segunda parte oval, como essa desse lado aqui também. Vamos fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz as 7 correntes, eu vou prender nessa primeira corrente, onde eu fiz o meu último ponto alto. Então, eu introduzo a minha agulha, busco o meu fio e faço um baixíssimo. Passando por dentro dessa alcinha, prendendo as 7 correntes. Eu venho no próximo espaço, que é o meu segundo ponto, e vou fazer um baixíssimo também sobre ele. Já fiz 2. E agora eu venho no meu terceiro ponto alto, no pezinho dele vou fazer um baixíssimo também. Percebe que eu vim caminhando por cima dos pontos. No espaço das 2 correntes, eu vou pegar uma alcinha com a minha agulha de cima para baixo. Eu pego uma alcinha dessa primeira corrente, busco meu fio e aqui eu também faço um baixíssimo. Então, eu fiquei com 4 baixíssimos, tá? Para finalizar a carreira e já para estar na direção do espacinho das 2 correntes, para iniciar a próxima carreira. Vou ajustar um pouquinho aqui, ó, a laçadinha na agulha para não ficar muito apertado. Solto um pouquinho. Busco o fio por dentro dessas alcinhas de 2 correntes e vai fazer um ponto baixo. Em cima desse ponto baixo, eu vou pegar uma alcinha aqui, ó, da frente e vou buscar o fio, fazer mais um ponto baixo sobre ele. Então, aqui ficou 2 pontos baixos, um em cima do outro, para dar a altura de um ponto alto. Fiz o meu primeiro ponto alto, laço a minha agulha, entro no mesmo espaço e vou fazer o meu segundo ponto alto. No mesmo espaço, o meu terceiro ponto alto. Ficando, então, com um grupinho de 3 pontos altos. Vamos separar com 2 correntes. No espacinho de 2 correntes, vamos fazer 3 pontos novamente. 1, 2, 3. 2 correntinhas de separação. No próximo espacinho, laça a agulha e faz novamente 3 pontos altos. 1, 2. Sempre aqui na parte reta vai ser grupinhos de 3 pontos, no intervalinho de 2 correntes, separados por 2 correntes, tanto de um lado quanto do outro. A única diferença vai ser aqui na parte oval, onde a gente iniciou com 7 correntinhas. Então, vou fazer dessa forma. Quando chegar aqui no espacinho de 7 correntinhas, eu volto. Fiz aqui grupinhos de 3 pontos, separados por 2 correntes, até o meu último intervalinho de 2 correntes. E agora, aqui nas 7 correntinhas, eu vou fazer um grupo de 11 pontos altos. Então, laço a agulha, entro no espacinho das 7 correntes e vou completar com 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, aqui eu dou uma ajustada para caber o meu 11º ponto. 11. Confere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. 2 correntinhas de separação. Volto para minha parte reta, intervalinho de 2 correntes, faço 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação, sigo fazendo 3 pontos altos nos intervalinhos de 2 correntes, até chegar aqui na parte oval, no espacinho das 7 correntes. Lembrando que já temos a videoaula tanto do tapete como da passadeira e agora a aula da tampa do vaso. Você pode estar confeccionando 2 tapete oval e a tampa do vaso está fazendo o seu jogo de banheiro completo, ou então fazendo um tapete oval e uma tampa do vaso para estar fazendo o seu kit lavabo, de 2 peças. Então, vou deixar aqui na descrição
a aula do tapete para você estar confeccionando esse jogo e pode postar nas redes sociais e me marcar também, que eu vou ficar muito feliz em ver e compartilhar o seu trabalho. Antes de dar sequência aqui com os meus 11 pontos altos dentro do espacinho das 7 correntes, eu vou esconder esse fio aqui, que é o fiozinho inicial, por dentro das alcinhas das correntes. Então, eu introduzo a minha agulha no pontinho, numa alcinha da corrente, e trago esse fio para frente e levo esse fio para trás. Na próxima corrente, eu trago ele para frente e levo ele para trás. Eu venho escondendo, porque a próxima carreira vai ser de 11 pontos, eu já faço por cima desse fio, que já vai estar escondido, muito mais fácil para a gente arrematar ele depois, no final do trabalho. Passei aqui por dentro dos pontos, aqui já fiz minhas correntes, e aqui eu volto fazendo 11 pontos altos nesse intervalinho das 7 correntes. Fiz aqui os 11 pontos, confere se tem 11, duas correntinhas de separação. Toda a finalização de carreira e início da próxima vai ser dessa mesma forma. Então, eu tenho aqui um ponto baixo e um ponto baixo sobre ele. Eu vou pegar as duas alcinhas desse ponto baixo, dessa forma, e vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa corrente. Para iniciar a próxima, a gente tem que estar na altura das duas correntes, então eu volto caminhando com pontos baixíssimos sobre o segundo ponto, ponto baixíssimo sobre o terceiro ponto. Então, aqui eu fiz um ponto baixíssimo no primeiro, que foi aquele meu ponto baixo que estava sobre o ponto baixo inicial, um ponto baixíssimo no segundo e um ponto baixíssimo no terceiro. Para eu estar nessa altura aqui, do espacinho das duas correntes, eu pego a alcinha da primeira corrente, de cima para baixo, e fecho um ponto baixíssimo sobre ela também. Então, fiz os meus 4 pontos baixíssimos, laço a minha agulha, faço um ponto baixo, pego a alcinha do ponto baixo da frente, faço mais um ponto baixo. Já iniciei a próxima carreira. Eu vou fazer grupinhos de 3 pontos separados por duas correntes. Quando chegar aqui na parte oval, eu volto pra gente dar sequência. Feito aqui, então, os grupinhos de 3 pontos no espacinho das duas correntes. Cheguei aqui na minha parte oval, onde eu tenho os 11 pontos. Já fiz minhas duas correntinhas de separação. Agora, eu vou laçar o meu fio, vou pular o primeiro, no segundo ponto eu faço um ponto. Iniciei agora a parte oval. No mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto, ficando aqui o meu aumento. 2 pontos altos juntos. Duas correntinhas de separação, laço minha agulha, pulo um ponto no próximo ponto, mais um aumento, 2 pontos altos juntos, 1 e 2. Duas correntinhas de separação, pulo um ponto no próximo, 2 pontos altos juntos, formando meu terceiro aumento, 1 e 2. Duas correntinhas de separação, laço minha agulha, pulo um ponto no próximo, 2 pontos altos juntos. Formando aqui o meu quarto aumento. Duas correntinhas de separação, pulo um ponto no próximo, meu último aumento, formando então 5 grupinhos de 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui é a minha parte oval. Duas correntinhas de separação. No espaço de duas correntes, mantenho 3 pontos altos. Aqui eu pulei um ponto alto para iniciar, que é o meu primeiro ponto, e vim no segundo. Aqui eu também pulo o último ponto para finalizar a parte oval. Então, laço minha agulha, no intervalo das duas correntes, 3 pontos altos juntos. Sempre na parte reta serão 3 pontos, separados por duas correntes, no espacinho de duas correntes. Parte reta não muda, sempre 3 pontos altos. O que vai mudar é a parte oval, onde a gente vai fazer os aumentos
e depois será as nossas hélices, tá? Eu vou fazer aqui grupinho de 3 pontos até chegar aqui e repito essa parte oval junto com vocês. Feito aqui a parte reta, grupinho de 3 pontos, separados por 2 correntes. Já fiz aqui meu último grupinho, 2 correntes de separação. Novamente, cheguei na minha parte oval, onde eu tenho os 11 pontos. Pulo o primeiro, no seguinte eu faço 2 pontos altos juntos, formando meu primeiro aumento. 2 correntinhas de separação, pulo um, no próximo 2 pontos altos juntos, formando meu segundo aumento. 2 correntinhas de separação, laço minha agulha, pulo um, no próximo 2 pontos altos juntos, no mesmo espaço, formando aqui o meu terceiro aumento. Pulo um, no próximo, mais um grupinho de 2 pontos, aqui o meu aumento, 2 pontos altos juntos, 2 correntinhas de separação, pulo um, venho no próximo, que é o meu ponto aqui do meio, lembrando que sobra um, exatamente igual como sobra o primeiro, sobra o último também. Então, nesse ponto eu faço o meu último aumento, 2 correntinhas de separação, ficando então 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 2 pontos. No último intervalinho de 3 pontos, finalizei aqui a parte oval, sigo para a parte reta, grupinho de 3 pontos separados por 2 correntes. Para finalizar essa carreira e iniciar a próxima, vai ser sempre dessa mesma forma, independente de quantas carreiras você está fazendo, independente de quantas correntinhas você iniciou, independente de qual cor você está utilizando, finalização de carreira e início da próxima vai ser sempre dessa forma. Eu tenho um ponto baixo e sobre ele eu tenho mais um ponto baixo. Aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho o segundo ponto e aqui eu tenho um ponto baixo em cima do ponto baixo. Eu pego a primeira alcinha desse ponto baixo aqui da frente, a primeira alcinha aqui de trás, ficando com 2 alcinhas desse ponto baixo sobre a minha agulha, busco o meu fio, fecho com um ponto baixíssimo na alcinha dessas 2 correntes, finalizei essa parte. Agora, vamos caminhar até chegar aqui no intervalinho das 2 correntes. Então, eu fiz um ponto baixíssimo, no segundo ponto eu faço mais um ponto baixíssimo, no terceiro ponto eu faço mais um ponto baixíssimo, ficando aqui com 3 pontos baixíssimos e ainda mais um ponto baixíssimo aqui, ó, na primeira correntinha, pegando de cima para baixo, fazendo mais um ponto baixíssimo. Então, são 4 pontos baixíssimos para finalizar, caminhar na direção dessas 2 correntes para iniciar a próxima carreira. Ajusto um pouquinho essa agulha, laço meu fio. Finalizei a carreira, agora para iniciar a próxima, vou fazer um ponto baixo. E sobre ele eu vou fazer mais um ponto baixo, pegando aqui, ó, a alcinha da frente desse ponto baixo, buscando o fio, laço e faço um segundo ponto baixo sobre ele, ficando aqui a altura de um ponto alto. Laço a agulha, faço mais um ponto alto, laço a agulha e faço mais um ponto alto, ficando aqui grupinho de 3 pontos, porque já estamos na parte reta. Estamos na parte reta, seguimos fazendo grupinhos de 3 pontos separados por 2 correntes. Quando chegar aqui pra gente fazer a nossa parte oval, eu venho pra gente dar continuidade. Feito aqui a minha parte reta, vou iniciar agora a parte oval. Onde eu localizo a parte oval? Onde iniciam os 2 pontos. Se eu estou antes desses 2 pontos, o meu próximo ponto é um dos grupinhos onde eu fiz o aumento, um dos 5 grupinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Estou na minha parte oval. Então, fiz 3 pontos altos, separados por 2 correntes, na parte reta. Laço a minha agulha, pulo o primeiro ponto, no próximo, um ponto alto. No espaço de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Então, um ponto alto. No segundo e no espaço das 2 correntes, eu fiz 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação, pulo o primeiro ponto, no segundo eu faço um ponto. No espacinho das 2 correntes, eu faço 2 pontos altos juntos. 1 e 2. Então, antes tínhamos 2 pontos altos juntos, agora temos 3. 2 correntinhas de separação, pulo o primeiro ponto, no próximo, um ponto alto. No espaço das 2 correntes, 2 pontos altos. Vai seguir dessa forma em toda a parte oval do trabalho, sempre pulando
o primeiro ponto, nos pontos seguintes, um ponto para cada, no espaço das duas correntes, 2 pontos altos. Aqui também, pulo o primeiro, venho no segundo ponto alto, no espaço das duas correntes, 2 pontos altos juntos, sempre separados por duas correntinhas. Cheguei no meu último grupinho aqui, ó, de 2 pontos altos, o próximo já é um grupinho de 3, então é o meu último aumento dos 5. Pulo o primeiro, um ponto alto para ele, no espacinho das duas correntes, 2 pontos altos, 1 e 2. Fiquei agora com 5 grupinhos de 3 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre confira se você tem 5 grupinhos na parte oval, tá? Para não dar erro no trabalho. Separo por duas correntinhas, venho na parte reta, sigo fazendo 3 pontos altos separados por duas correntes, até chegar na outra parte oval, e a gente vai fazer juntos também. Feito aqui a minha parte reta, cheguei então na minha segunda parte oval, onde eu tenho os 5 grupinhos com os aumentos. Fiz duas correntinhas de separação, pulo o primeiro ponto, no segundo eu faço um ponto alto. No espaço das duas correntes, eu faço 2 pontos altos, como a gente fez na outra parte oval, igualzinho. Duas correntinhas de separação, pulo o primeiro ponto, no segundo eu faço um ponto alto. No espaço das duas correntes, 2 pontos altos. Duas correntinhas de separação, pulo primeiro no segundo ponto. No espaço das duas correntes, 2 pontos altos juntos. Duas correntinhas de separação, pulo primeiro no segundo ponto. E no espaço de duas correntes, 2 pontos altos juntos. 1 e 2. O meu último grupinho de aumento, onde eu tenho 2 pontos, pulo primeiro no segundo ponto. No espaço das duas correntes, 2 pontos altos sobre ele. Duas correntinhas de separação, volto e confere se tem 5 grupinhos de 3 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 3 pontos. Aqui inicia a minha parte oval, aqui termina a minha parte oval. Duas correntinhas de separação, vou fazer mais um grupinho de 3 pontos aqui para finalizar essa carreira aqui na parte reta. E vou finalizar da mesma forma que a gente encerrou a carreira anterior e iniciou essa, fechando com ponto baixíssimo. No ponto baixo, em cima do primeiro ponto baixo, pegando a alcinha da frente, pegando aqui a alcinha de trás, faço um baixíssimo. Venho no segundo ponto, faço um baixíssimo. Venho no terceiro ponto, um baixíssimo também. Na primeira correntinha, pegando de cima para baixo, pegando apenas a alcinha da frente dessa primeira corrente, faço mais um baixíssimo. E agora vou iniciar essa carreira fazendo um ponto baixo. Busco a alcinha da frente, trago meu fio e faço mais um ponto baixo sobre ele. Já iniciamos a nossa próxima carreira, vou fazer mais 2 pontos altos para formar o meu primeiro grupinho de 3 pontos altos juntos nessa parte reta. Sempre separados por duas correntes, vou fazer dessa forma até chegar aqui na parte oval. Eu venho mostrar e fazer junto com vocês mais uma vez. Essa carreira é muito importante porque aqui diferenciamos a parte reta da parte oval, porque toda a carreira está feita com 3 pontos altos separados por duas correntes, incluindo a nossa parte oval. Então, aqui é importante que você preste bem atenção onde inicia a parte oval, onde finaliza a parte oval e onde inicia a parte reta e termina a parte reta. Aqui a gente vai fazer um grupinho de 4 pontos, porque a gente iniciou com 11, ficando um ponto para cada. Aqui fizemos um aumento, ficando 2 pontos em cada aumento. Aqui fizemos 3 pontos em cima desses dois. Então, ficou 1, 2, 3. Nessa carreira, ficaremos com 4 pontos nessa parte oval. Como que eu sei onde é a minha parte oval? Faz grupinho de 3 pontos por toda a parte reta. Quando você chegar no intervalinho antes dos 3 pontos que estão sobre o aumento, aqui inicia a sua parte oval, tá? Então, aqui eu tenho os 11 pontos, aqui eu tenho o primeiro aumento, aqui eu tenho o meu grupinho de 3 pontos sobre esse primeiro aumento, então, aqui eu vou iniciar o meu grupinho sobre esses 3 pontos, formando 4 pontos. Como que a gente vai fazer daqui pra frente? Pulo o primeiro ponto, no segundo ponto, um ponto alto. No terceiro ponto, mais um ponto alto.
No espacinho das duas correntes, 2 pontos altos. Sempre no espacinho das duas correntes, faremos 2 pontos. O que vai diferenciar é a quantidade de pontos que faremos sobre os pontos da carreira anterior. Pula o primeiro, faz um ponto para cada ponto e 2 pontos altos no espaço das duas correntes. Aqui já vai ficar mais fácil de localizar, porque você vai fazer 3 pontos altos aqui, 3 pontos altos aqui e já vai localizar esses grupinhos aqui, ó, esses 4 pontos altos juntos. Então, você já sabe que iniciou a sua parte oval. Na próxima carreira, vai pular o primeiro ponto, vai fazer um ponto sobre o segundo, um ponto sobre o terceiro, um ponto sobre o quarto e 2 pontos nas duas correntes. Então, vai pular o primeiro, vai ficar 1, 2, 3, 2 pontos nas correntes, 4, 5. Assim, formando as nossas hélices. Segue dessa forma, sem alteração, sempre pulando o primeiro ponto, um ponto para cada ponto e 2 pontos no espaço das duas correntes. Assim, vai formando as nossas hélices. Separa sempre com duas correntinhas, tanto na parte oval, tanto na parte reta. Na parte oval, pula o primeiro ponto, vem no segundo um ponto alto, no terceiro um ponto alto, no espaço das duas correntes, 2 pontos altos. Duas correntinhas de separação, pula o primeiro ponto, no segundo um ponto alto, no terceiro um ponto alto, no espaço das duas correntes, 2 pontos altos. 1 e 2. Duas correntinhas de separação. Como eu sei que já terminei a minha parte oval, para eu não confundir com a parte reta, você confere, conta. Ó, aqui, ó, eu tenho os 11 pontos, aqui o meu primeiro aumento, aqui o meu primeiro grupinho de 3 pontos e aqui o meu primeiro grupinho de 4 pontos. Então, você vai seguindo a hélice. 1, 2, 3, 4, vai formar o seu último grupinho da hélice, pulando primeiro, um ponto para cada, 2 pontos altos na corrente. Finalizando aqui a parte oval com 5 grupinhos de aumento. Na próxima carreira vai ser bem mais fácil de localizar, pois essa parte oval terá mais pontos que a parte reta. Segue fazendo grupinhos de 3 pontos, vai fazer a mesma coisa aqui nessa parte oval, vai finalizar a carreira iniciando a próxima. Eu vou fazer exatamente dessa mesma forma, seguindo aqui os meus aumentos, fazendo 3 pontos com 2 correntes na parte reta, tanto desse lado, fechando a carreira, iniciando sempre da mesma forma, como eu expliquei, e na parte oval, pulo primeiro, um ponto para cada, 2 pontos na corrente, separados por 2 correntinhas. A minha base na cor amarela vai ficar com 6 carreiras, contando aqui os 11 pontos. Então, 1, 2, 3, 4. Eu estou na carreira 4, vou fazer mais 2 dessa forma, e quando for para iniciar com a outra cor, eu venho e mostro para vocês como que eu faço. Feito aqui as minhas 6 carreirinhas na cor amarela, iniciando aqui com os 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A última carreira tem um grupinho de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confere se você tem as 5 hélices. Uma, 2, 3, 4, 5. Confere do outro lado também, se você manteve as 5 hélices, não pulou nenhum ponto, não fez aumento onde não devia. 1, 2, 3, 4, 5. Dessa mesma forma, eu vou fazer agora com a cor terracota. Vou cortar o fio, vou iniciar a próxima carreira e vou fazer por mais 3 carreiras com a cor terracota. Dessa mesma forma, mantendo os aumentos, pulando primeiro, um ponto para cada, 2 pontos na corrente. Então, finalizei aqui com ponto baixíssimo. Em cima daquele primeiro ponto alto, que são os meus 2 pontos baixos, um sobre o outro. Fiz as 2 correntes, fechei com ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer uma corrente para travar esse fio e eu já posso cortar. Vou puxar esse fio da minha agulha, vou apertar aqui, ó, ajustando muito bem essa laçada. E aqui eu vou passar esse fio para frente, levo ele para trás, escondendo entre a alcinha dos pontos das correntes, para ele ficar bem escondido, para a próxima carreira de crochê eu passar por cima dele e ficar um acabamento bem mais bonito na hora de arrematar. Feito isso, agora eu vou entrar com a cor terracota.
Vou iniciar, vou fazer por mais 3 carreiras dessa mesma forma. Você faça como de costume. Vou mostrar como que eu faço o início aqui da minha carreira. Eu sempre inicio aqui, ó, com um ponto alto falso. Então, eu coloco a minha agulha, o início do fio tá aqui, eu coloco a minha agulha por debaixo da linha, dou uma, duas voltas. Com o meu mindinho e o meu dedo anelar da mão direita, eu seguro a pontinha de fio e eu volto aqui, ó, onde eu escondi o fio, tá? Tem um grupinho depois da parte oval, eu pulo esse, venho no terceiro espacinho das duas correntes, entro no intervalo das duas correntes, puxando, trazendo esse fio pra frente, vou fazer um ponto alto falso. Laço, passo por duas alcinhas, laço, passo por outras duas alcinhas, sem soltar aqui, ó, com o mindinho segurando esse fio, tá bom? Laço, novamente vou fazer mais um ponto alto, laço, e vou fazer mais um ponto alto, ficando aqui, então, um grupinho de 3 pontos altos junto. Agora, você pode soltar esse fio, depois a gente vai arrematar e esconder ele também, tá bom? Vou fazer duas correntinhas, porque estou na parte reta. Sigo fazendo o grupinho de 3 pontos na parte reta, separados por duas correntes. E na parte oval, pulando primeiro um ponto para cada, no espacinho de duas correntes, 2 pontos altos. Eu vou fazer dessa forma até ter 3 carreiras na cor terracota, ficando então com 9 carreiras. Você faça de vocês, quando tiver 9 carreiras, a gente volta. Deixa eu mostrar a finalização e início da carreira aqui no terracota, porque a gente iniciou com um ponto alto falso. Então, fiz aqui uma carreira. Para dar continuidade, vou fazer junto com vocês. Eu faço da mesma forma. O último grupinho de 3 pontos, separados por duas correntes. E aqui eu iniciei com ponto alto falso. Então, aqui eu pego a primeira alcinha de cima desse ponto alto falso, aquela alcinha que a gente segurou com o mindinho, que é o início do fio. Então, a gente pega a alcinha da frente e a alcinha de trás, ficando aqui com duas alcinhas do primeiro ponto alto, faço um baixíssimo sobre ele, caminho para o segundo ponto, faço um baixíssimo sobre ele, caminho para o terceiro ponto e faço um baixíssimo também sobre ele, tá? Ficando aqui exatamente igual como a gente fez nas outras carreiras. Ponto baixíssimo para cada ponto e no intervalinho das duas correntes eu pego a primeira alcinha de cima para baixo, fazendo mais um ponto baixíssimo para eu ficar na direção do espaço das duas correntinhas. Normalmente, laço meu fio, fazendo aqui, ó, um ponto baixo, sobre ele eu faço mais um ponto baixo para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Laço, faço mais 2 pontos altos para fechar o meu grupinho de 3 pontos altos, separados por duas correntinhas, e sigo fazendo dessa forma, como a gente tem feito desde o início, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Antes tínhamos 6 pontos aqui na carreira do amarelo, e agora ficamos com 6, pulando o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 pontos no espaço das duas correntes. Segue fazendo dessa forma por mais 2 carreiras. Quando for para fechar e trocar a cor do fio, eu volto com vocês. Feito aqui as 3 carreirinhas no terracota, da mesma forma seguindo os aumentos. Na parte reta, grupinho de 3 pontos, parte oval, as 5 hélices, 1, 2, 3, 4, 5, tanto de um lado quanto do outro, 1, 2, 3, 4, 5. Parte reta, grupinho de 3 pontos, e aí vamos fechar juntos aqui essa carreira. Fiz aqui meu último grupinho de 3 pontos, 2 correntes. Vou fechar com um baixíssimo no ponto baixo que está em cima do meu primeiro ponto baixo, fazendo um ponto baixíssimo sobre essa última correntinha. Fechei aqui a carreira, um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha para travar. Posso cortar o fio e puxar todo o fio da agulha. Ajusto, como a gente fez com o amarelo, passo aqui por dentro das correntes, das alcinhas do ponto, trazendo ele para frente, levando ele para trás, trazendo ele para frente, levando ele para trás e escondendo esse fio dentro das alcinhas do ponto. Agora a gente vai iniciar a carreirinha de destaque com o cru. Serão 3 carreirinhas iguais, grupinhos de 3 pontos por 2 correntes em toda a parte reta e também na parte oval. Eu vou iniciar aqui, ó, um ponto alto falso, dando 2 laçadinhas na minha agulha, segurando com o mindinho. Eu já vou iniciar aqui, ó, pertinho dessa primeira hélice, pra gente fazer juntas. Então, eu estou aqui no espacinho de 2 correntes, normalmente farei
3 pontos altos juntos, inicio com ponto alto falso, faço mais 2, ficando o grupinho de 3 pontos. 2 correntinhas de separação, como eu farei em toda a parte reta. 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos, sem alteração. Cheguei aqui na minha parte oval, onde eu tenho 9 pontos altos juntos nessa carreira. Vou pular o primeiro ponto, no segundo eu vou fazer um ponto alto. No próximo, um aumento. 2 pontos altos juntos. Fiquei aqui, então, com um grupinho de 3 pontos altos. Sempre 2 correntinhas de separação. No ponto alto do meio, 1, 2, 3, 4, 5. No quinto ponto, fica 1, 2, 3, 4 para cá, 1, 2, 3, 4 para cá. No ponto alto do meio desses 9, que é o quinto ponto, eu vou fazer 3 pontos altos juntos no mesmo espaço. 1, 2, 3 pontos altos juntos. Ficando dessa forma. 2 correntinhas de separação, pulo um no próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, um aumento. 2 pontos altos juntos, 1 e 2. Novamente, 2 correntinhas de separação. O grupinho de 9 pontos vai ficar dessa forma. Pulo primeiro um ponto no segundo, um aumento no terceiro. Pulo um ponto no quinto ponto, que é o ponto do meio. Desses 9, eu vou fazer o grupinho de 3 pontos. Pulo um ponto no próximo, um ponto no seguinte, um aumento. E no intervalinho de 2 correntes, 3 pontos altos. Dessa forma, eu vou fazer em todas as minhas hélices, em toda a minha parte oval, tanto de um lado, tanto do outro, e vou seguir por 3 carreiras. 3 carreiras de destaque que eu farei no cru. Quando chegar aqui, ó, para fechar, eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro, um baixíssimo no segundo, um baixíssimo no terceiro. E inicio aqui com um baixíssimo na minha primeira correntinha, e dentro do intervalo eu já coloco 3 pontos altos, separados por 2 correntes. No intervalinho de 2 correntes, 3 pontos altos. Vou seguir dessa forma, completando aqui 3 carreiras no cru, que serão as minhas carreiras de destaque. Eu fiz aqui todas as 3 carreiras de destaque no meu tapete, tá? E agora eu vou iniciar o bico. O bico eu vou fazer da mesma cor da base, mas você fica a seu critério qual cor você vai querer fazer. Então, para iniciar o bico, eu vou posicionar o fio aqui inicial, passo minha agulha por debaixo, dou 2 laçadinhas, venho aqui em qualquer espaço e vou fazer um ponto alto falso. Introduzo a minha agulha, busco a laçadinha do fio, passo por 2 alcinhas, laço minha agulha, busco o fio e passo por outras 2 alcinhas. Lembrando sempre de estar segurando aqui com o mindinho a pontinha do fio. Vou laçar a minha agulha e vou fazer mais um ponto alto no mesmo espaço, ficando assim com 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer 1, 2 correntinhas de separação. 2 correntinhas de separação no mesmo espaço, mais 2 pontos altos juntos. 1 e 2. Então, aqui eu fiz o meu primeiro leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos novamente. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, laço minha agulha, no próximo intervalinho de 2 correntes, eu vou fazer um ponto alto. Laço minha agulha, um ponto alto. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, o meu próximo lequinho, que são 2 pontos altos juntos, 2 correntinhas e 2 pontos altos juntos, no mesmo espaço. Formando aqui, então, o meu segundo leque. Uma correntinha de separação, laço minha agulha, venho no próximo espaço, um ponto alto. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, o meu leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Eu vou fazer dessa forma toda essa carreira, fazendo o leque separado por uma correntinha, um ponto alto separado por uma correntinha e colocando 2 correntinhas dentro do leque. Vou fazer toda essa carreira. Quando chegar aqui para fechar, eu volto para dar continuidade. Terminei aqui a primeira carreirinha, agora eu confiro se eu tenho leque 1, leque 1, leque 1, leque 1, leque 1, leque 1, leque 1. Confiro se tá tudo certinho em todos os pontos dessa carreira.
para não deixar dois leques um ao lado do outro e nem dois pontos um ao lado do outro. Então, aqui para finalizar, eu fiz meu último ponto, uma correntinha de separação. Venho no primeiro ponto alto falso, que eu fiz para iniciar o trabalho, pegando a correntinha aqui da frente, pegando a correntinha aqui de trás, fecho com um ponto baixíssimo, ajusto um pouquinho essa laçadinha na agulha e introduzo a agulha no mesmo espaço, buscando novamente o fio e fazendo um ponto baixo sobre ele. Sobre esse primeiro ponto, eu já faço um ponto baixo. Novamente, vamos subir um ponto alto, um ponto baixo em cima desse ponto baixo, para deixar a altura de um ponto alto. Então, ficou um ponto alto em cima do primeiro ponto alto. Venho no segundo ponto, vou fazer um ponto alto no segundo ponto alto, ficando aqui, então, com 2 pontos altos. Dentro do espacinho de duas correntinhas, eu vou colocar 2 pontos altos juntos, 1 e 2, duas correntinhas de separação, e novamente 2 pontos altos juntos novamente, ficando então um leque sobre um leque. Venho no próximo ponto alto, um ponto alto, e no próximo ponto alto, mais um ponto alto. Então, eu tinha 4 pontos, agora eu fiquei com 2, 4, 6, 8. Lembrando que eu coloquei duas correntinhas aqui em cima. Tínhamos 4, agora ficamos com 8. Para irmos para o próximo ponto alto, a gente vai fazer o seguinte: vai fazer um ponto baixo sobre esse ponto alto, laça a agulha e vem sobre o próximo leque no primeiro ponto, fazendo um ponto alto sobre ele. Aqui não tem correntinha de separação, tá? De um grupinho de leque para o próximo é apenas ponto baixo dentro do ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Dentro do espacinho das duas correntes, 2 pontos altos. Duas correntinhas de separação para formar o nosso leque dentro do leque. 2 pontos altos novamente. E um ponto para cada ponto depois do leque. Então, fica 2 pontos altos antes, 2 pontos altos dentro, duas correntinhas, mais 2 pontos altos dentro do espaço de duas correntinhas e mais 2 pontos altos depois. Para ir de um leque para o outro, tem aqui o meu ponto baixo, tem aqui o meu ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo sobre ele, laço minha agulha e dou continuidade desse jeito. Vou fazer a carreira toda, quando chegar aqui para finalizar eu volto. Feito aqui então toda a minha carreirinha, a minha segunda carreirinha do bico, fiz o meu último grupinho no leque, fiz o meu ponto baixo em cima do ponto alto. Agora eu posso alongar um pouquinho aqui, ó, essa laçadinha, tiro a minha agulha, em cima do ponto baixo, sobre o ponto baixo que a gente fez pra iniciar, eu vou introduzir a minha agulha de trás para frente, tá? Pegando as duas alcinhas, então eu pego aqui a primeira de trás, aí eu pego aqui a primeira da frente. E eu pego essa alcinha e coloco na minha agulha. Vou levar lá pra trás, tá? Aí, eu viro aqui essa parte, eu viro o trabalho. A alcinha que eu acabei de trazer tá aqui na agulha. Eu posso puxar o fio que vem do novelo, ajustando, bem ajustado, essa alcinha. Aí, eu vou fazer uma correntinha pra travar o fio. Travou, pode cortar. E vai puxar toda a alcinha da agulha pra prender essa parte, tá? Ficando, ó, dessa forma, o acabamento invisível. Ficando assim, ó, dessa forma, aqui pela frente, acabamento invisível, igual os outros, ó. Esse aqui é o anterior, e esse aqui é o que a gente acabou de fechar. Agora, eu volto com a cor terracota pra fazer o picô de acabamento. É opcional, você pode até deixar desse jeito, ou você pode fazer o picô da mesma cor que você já tava fazendo o bico. Eu acho bem bonito fazer de outra cor, que também dá um destaque, tá? Então, eu vou fazer aqui um Ezinho. Ó, eu giro aqui o meu fio, sentido anti-horário. Seguro dessa forma, introduzo a minha agulha, busco o fio, faço aqui o meu Ezinho, que é a minha laçadinha inicial, certo? Feito aqui o meu Ezinho, então, agora eu vou introduzir a minha agulha e vou em qualquer
grupinho, em qualquer leque para fazer esse ezinho. Eu vou pular esse ponto baixo para finalizar ele quando eu terminar essa volta. Então, eu venho aqui, ó, no meu primeiro ponto alto, pulo aqui esse ponto baixo, eu venho no meu primeiro ponto alto e vou fazer um ponto baixo, certo? Vou fazer uma correntinha de separação, venho no próximo espaço, um ponto baixo. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, um ponto baixo. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, um ponto baixo. Bem simples de fazer e fica bem bonito. Dentro do espacinho, eu vou fazer um ponto baixo. Opa. Aqui falta uma correntinha de separação. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha de separação. Um ponto baixo. No próximo ponto, vou fazer da mesma forma. Um ponto baixo, uma correntinha de separação. Um ponto baixo, uma correntinha de separação. Então, para fazer o biquinho de acabamento aqui, eu vou fazer esse ponto caranguejo, que é um ponto baixo e uma correntinha, ficando desse jeito assim, ó. Olha que bonito que fica. Cheguei aqui no meu ponto baixo, tá? No meu primeiro ponto baixo, que tá em cima daquele ponto, o que que eu vou fazer? Laço 2 vezes a agulha. Esse último ponto alto, eu já não faço a correntinha de separação, é só o ponto baixo. Então, agora a gente vai fazer um ponto alto duplo sobre esse ponto alto e esse ponto baixo, tá? Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai dar 2 voltas na agulha, 1, 2, e agora a gente vai fazer um ponto alto duplo sobre esse ponto alto. Eu introduzo a agulha aqui pela frente, abraço esse ponto alto, pego o fio, passo aqui pertinho da minha agulha, trago ele pra frente, e aí sim eu vou finalizar esse ponto alto. Laço, passo por 2 alcinhas, laço, passo por 2 alcinhas. Ficou com 2 alcinhas na agulha, laça e fecha as 2 últimas. É o ponto alto duplo em relevo, fazendo aqui, ó, abraçando esse ponto alto. Feito isso, venho aqui no meu primeiro ponto alto, faço um ponto baixo. E sigo fazendo uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, sem nenhuma alteração. No espaço de 2 correntinhas, é 2 pontos baixos e 2 correntinhas também. Faz um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente. E daí, na sequência, desce fazendo um ponto baixo, uma corrente para cada ponto. Cheguei aqui no espaço do meu último ponto, ó, aqui eu tenho um ponto alto. Esse ponto alto está sobre ele, então ele é meu último. Eu vou fazer apenas um ponto baixo. Não faço correntinha de separação. Já dou 2 voltas na agulha. Ó, aqui tá meu ponto alto. Eu vou colocar a agulha pela frente, abraçando esse ponto. Passo o fio aqui na agulha, trago ele por onde eu vim, laço, passo por 2 alcinhas, laço, passo por 2 alcinhas, tá bom? Quando eu for para fechar aqui essa carreira, e eu volto com vocês. Já estou chegando aqui no final dessa última carreira. Vou fazer aqui com vocês esse último bloquinho de ponto baixo com corrente. Sigo fazendo da mesma forma, um ponto baixo e uma corrente para cada ponto. No espaço das 2 correntes, eu vou fazer por 2 vezes, um ponto baixo e uma corrente, novamente, um ponto baixo e uma corrente. E em cada ponto, um ponto baixo e uma corrente, novamente. Vou fazer uma corrente, e no meu último espaço do ponto, e no meu último ponto alto, vou fazer apenas um ponto baixo, ficando assim, dessa forma. Laço por 2 vezes a agulha, abraço o meu ponto alto, tiro 2, tiro 2, tiro 2. Então, fez o último ponto alto duplo em relevo, aumenta um pouquinho a laçada, de trás para frente, pega as duas laçadinhas desse ponto baixo, coloca essa alcinha dentro da agulha e leva ela para trás. Agora sim, com o fio que vem do novelo aqui no avesso do trabalho, vou finalizar dessa forma com uma corrente. Posso cortar o fio. Está finalizada essa parte. Retiro totalmente da agulha
E aqui eu vou fazer o acabamento como eu já fiz no trabalho inteiro. Vou fazer com vocês dessa mesma forma. Vou esconder esse fio. Vou esconder esse fio por dentro de alguns pontos, aqui pelo avesso da peça. Pego alguma alcinha do ponto que esteja próximo e trago ele aqui, ó, escondendo ele por aqui. E aí, eu vou fazer o arremate aqui, ó, nessa alcinha. Porque nessa aqui está mais próximo da cor castanha aqui embaixo, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, uma alcinha próxima do fio da cor que eu estou trabalhando. Com a minha agulha dentro dessa alcinha, eu divido o fio em duas partes. 3 para um lado e 3 fiozinhos para o outro. Trago a metade desse barbante para dentro dessa alcinha, que tá aqui. E aqui eu já posso fazer um nó. Não muito apertado esse primeiro nó, para não repuxar. E o segundo, sim, já posso fazer mais apertadinho. Introduzo a minha agulha aqui por debaixo do fio terracota que eu tenho mais próximo. E escondo esse fio por dentro, tá? Aqui, se você quiser, pode fazer novamente mais um nozinho, não tem problema, tá? Introduz a agulha numa alcinha do ponto, o fio já está dividido em dois, então você apenas passa a metade por baixo e dá 2 nozinhos. Feitos os 2 nozinhos, já pode cortar. Dessa forma, eu faço todos os arremates, corto bem rente. Se você quiser depois, pode colocar um pinguinho de cola aqui só para não ficar esse fiozinho desfiado aqui, mas ele já está arrematado. Dessa forma, eu faço todos os meus arremates. Olha só, em todas as trocas de cores eu fiz, falta só aqui no início, que eu também já vou dividir em dois, passar por um dos pontos e esconder aqui dentro desses 11 pontos e cortar também. E agora a gente vai para nossa redinha. Feito aqui a parte da frente, você vai precisar de um molde ou das medidas exatas da tampa do vaso que você quer crochetar. Eu tenho aqui uma tampa que eu comprei apenas para isso, para estar fazendo a medida das minhas tampas do vaso. É uma tampa do vaso tamanho padrão, né? Modelo oval. Então, eu posiciono ela aqui, ajusto mais ou menos onde eu vou querer fazer, iniciar as correntinhas, ó. Então, eu tenho mais ou menos a ideia de onde a redinha vai iniciar. Então, significa que eu vou fazer na cor cru, que é onde a medida dá mais certinho. Olha só. Para posicionar, eu tiro mais ou menos 20 centímetros da tampa e do tapete, mais ou menos. Você pode estar medindo a tampa do seu vaso, fazendo um molde com papelão, ou apenas uma fita métrica aí na sua tampa do vaso, na tampa do vaso da cliente, e tirar a medida. Eu tiro aqui, ó, mais ou menos 20 a 25 centímetros é onde eu vou iniciar a minha tampa do vaso. Então, eu vou começar aqui e vou terminar aqui, tá certo? Vou pegar o barbante cru e já vou dar início aqui com vocês. Você pode também usar um marcador de ponto, um anzolzinho, daqueles de plástico para estar marcando os seus pontos, ou então cortar um pedaço de fio que também já ajuda a posicionar aqui a frente, que é o principal que eu quero deixar o biquinho de acabamento mais soltinho na tampa. Que ela fique com... Aqui ela tem uma curvinha, então essa curvinha vai ficar em cima desses dois pontos, eu quero nessa medida. Então, eu vou trazer ele pra cá, mais ou menos aqui, ó, na linha desse ponto. Vou passar aqui o meu fio só pra eu ter uma margem, uma média mais ou menos onde eu vou fazer, e sigo até um tantão, uns 20 centímetros mais ou menos. Seguindo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No meu vai dar 10 bloquinhos exatamente de biquinho de acabamento, mas você pode estar fazendo conforme as suas medidas, tá? Faz um nozinho aqui, ó. Leva esse fio pro avesso, que é onde você vai trabalhar. E mais ou menos aqui que eu vou estar fazendo a minha redinha. Meça a sua tampa do vaso, ou então conta os 10 últimos bloquinhos e marca, que é onde você vai estar iniciando, como eu estou. Já estou aqui com o meu barbante cru.
Vou fazer a laçadinha inicial, que é o meu Ezinho. Seguro o fio, dou um giro sentido anti-horário, formando o meu Ezinho. Dentro desse espaço, puxo o meu fio, fazendo aqui uma laçadinha inicial, que é o meu Ezinho. Aqui eu vou posicionar a minha agulha, o meu fio, justamente na medida onde está marcado aqui com o barbante. Eu vou fazer na altura da segunda carreira do destaque. Eu tenho 3, eu vou fazer na carreira do meio. Então, na altura do 10º biquinho de acabamento, o meu terceiro ponto, eu vou pegar o do meio. Vou pegar o ponto do meio dos 3. Vou fazer um baixo. E 2 correntinhas de separação. Para iniciar essa tampa do vaso, farei um total de 10 correntinhas para cada argolinha. 10 correntinhas e pulo 10 pontos de base, tá? Então, aqui eu fiz um ponto baixo e 2 correntes. Vou fazer mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laço a minha agulha e vou contar 10 pontos. No espaço do meio, eu tenho 3 pontos altos. Eu tenho um antes, um onde eu fiz esse cordão de correntes e um depois. No intervalo, eu tenho 2 correntes. Eu vou contar esses pontos também. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai me dar exatamente no ponto do meio do meu próximo bloquinho, pulando um bloquinho no meio no meu próximo. Laço a agulha, pego esse ponto do meio, deixo o primeiro, deixo o último, abraço apenas esse ponto alto, que é o ponto alto do meio, e vou fazer um ponto alto. Prendendo dessa forma. Vou fazer novamente 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu já laço a agulha e já sei exatamente onde vai dar o meu próximo grupinho de pontos, mas eu vou contar mais uma vez com vocês. Então, eu tenho um ponto depois, aonde eu prendi, eu tenho um antes, um no qual, que é o do meio, que eu prendi, um depois. Aqui tem 2 correntes, eu conto como se fossem 2 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu abraço o ponto do meio, já com a minha agulha laçada nesse barbante, eu venho aqui, ó, e busco por baixo. Trago meu fio e faço um ponto alto sobre ele, dessa forma aqui. Vou formando argolinhas de 10 correntes, pulando um bloquinho de 3 pontos, mas você pode fazer a contagem para fazer exatamente igual. Vou fazer em toda essa carreira. Quando chegar aqui para fechar, eu volto para a gente fazer a finalização dessa carreira e iniciar as próximas. Já estou voltando aqui, fiz, como eu falei, as correntinhas, as 10 correntinhas separadas por 10 pontos em toda a parte oval, na terceira carreira. Fiquei aqui então com 16 argolinhas e cheguei na direção da minha marcação com o fiozinho terracota aqui. Então, fiz o meu último ponto alto nesse grupinho de pontos, pulo um, que é esse, e venho nesse, bem na alturinha do ponto. Ó, deixa eu virar assim, pra ficar melhor pra vocês verem. Fiz nesse, pulo esse e venho nesse, que está bem na altura da direção desse fiozinho que está marcando aqui pra mim. Então, fiz as minhas 10 correntinhas, laço meu fio, pulo um bloquinho, venho no próximo. Vou fazer o meu último ponto alto, finalizando essa primeira carreira de 10 correntinhas. Vou seguir dessa mesma forma, apenas diminuindo a quantidade de carreiras. Onde tem um ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Onde tem 10 correntes, farei 9 correntes. Da mesma forma, diminuindo apenas uma carreira. Aqui eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3 correntes, para ficar à altura de um ponto alto mais alongadinho. Vou virar o meu trabalho e vou retornar, dando sequência para esse lado onde não tem as correntes. Eu volto por onde eu já
fiz todas as alcinhas de correntes. Então, fiz aqui 3 correntes para iniciar, agora eu vou fazer 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laço o fio na minha agulha. Venho aqui, ó, no espacinho de um ponto alto. É dentro desse ponto que eu vou fazer mais um ponto alto. E prendi. Novamente, 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laço minha agulha. Venho aqui na alturinha do ponto alto e faço mais um ponto alto. Vou seguir dessa forma, fazendo 9 correntes, um ponto alto para cada ponto alto, até chegar aqui, onde iniciamos com um ponto baixo e 2 correntes para a gente fechar essa carreira juntas. Voltando aqui com as argolinhas de 9 correntinhas. Então, como eu tinha 16 argolinhas com 10, agora eu fiquei com 16 argolinhas com 9. Fiz as minhas últimas correntinhas aqui. Vamos fechar juntas com um ponto alto na segunda correntinha em cima daquele ponto baixo. Então, eu prendi com ponto baixo. Fiz 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto na segunda correntinha. Dessa forma, eu farei todos os fechamentos de carreira e iniciarei as próximas com 3 correntinhas. Na terceira é onde fecharei com um ponto alto para iniciar a próxima. Então, aqui eu fiz com 10, aqui eu fiz com 9, agora farei com 8 e você também faça suas correntinhas, diminuindo uma corrente em cada carreira, seguindo dessa forma. Abre seu tapete, você vai fazer com 8 carreirinhas, vai chegar aqui e fechar com um ponto alto. Na terceira correntinha, vai voltar fazendo com 7, depois com 6, depois com 5, depois com 4, com 3, com 2 e com uma correntinha. Você pode fazer com quantas carreiras você quiser. É legal você estar medindo a sua tampa do vaso para ver se não está muito espaçada ou se não está muito apertada, para ver se você faz com mais carreiras ou menos. Eu vou fazendo a minha aqui dessa mesma forma e quando for para finalizar essa carreira eu volto para mostrar para vocês. Fiz aqui as minhas carreirinhas da redinha e a última carreira tem 2 correntinhas, tá? Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Fiz aqui o último ponto alto em cima da minha segunda correntinha e não corto esse fio. Aqui mesmo eu já vou dar sequência e fazer 40 correntinhas. Fiz aqui na minha sequência um cordão de 40 correntinhas. Agora eu vou cortar esse fio dessa alcinha, dessa parte, e vamos iniciar um cordão com 40 correntinhas aqui desse lado. Já fiz a minha laçadinha inicial, meu ezinho, e aqui desse lado eu tenho 4 correntes, tá? 2 que são o início do meu ponto e 2 que são de separação do meu ponto alto. Então, eu vou iniciar nessa segunda correntinha, já com a minha laçadinha. Um, dois, três, quatro. Eu pego aqui na minha segunda correntinha, introduzo a minha agulha, busco esse fio e vou fazer um baixo. Um baixo já conta como uma correntinha. Agora, eu vou subir 39 correntinhas para ficar um cordão de 40 correntinhas, como eu fiz do outro lado. 36, 37, 38, 39, 40 correntinhas. Fiz as 40, já posso cortar esse fio, retiro ele da agulha, aperto essa última correntinha, já tenho aqui também a alcinha dessa correntinha. A alcinha que a gente vai usar para ajustar a tampa do vaso. Aqui nessa parte, eu vou mostrar como que eu faço o meu arremate. Da forma como eu fizer com esse fio que está sobrando, é a mesma forma que eu vou fazer no tapete todo. Eu venho próximo desse fio, que eu preciso arrematar e esconder. Eu venho num ponto que esteja próximo dele, numa alcinha de um ponto. Passo a minha agulha, busco a metade do fio, como o fio é ordem 6, são 6 cabos. Então, eu separo 3 cabos na minha agulha e 3 cabos eu divido ele ao meio. Passo a metade desses cabos por dentro dessa alcinha, que eu introduzi a minha agulha. Aqui eu dou
um nozinho, não muito apertado, para não repuxar. E em seguida, mais um nozinho um pouquinho mais apertado. Eu faço dessa forma. 2 nozinhos, está preso o meu fio. Aqui eu posso esconder ele por dentro dos pontos. Vou colocar esse nozinho mais escondidinho. Mas aqui eu já vou cortar bem rente. E aqui mesmo eu já vou colocar um pinguinho de cola. Um pinguinho de cola apenas nessas duas pontinhas aqui, ó, que sobraram, para não desfiar, tá? Você pode usar a cola universal, cola de silicone, cola pano. A cola pano demora um pouquinho mais para secar, então eu acabo utilizando mais a cola artesanal. Artesanal ou a cola universal também. É um pinguinho só, bem na pontinha do fio que eu cortei. E dessa forma eu vou fazer em todos os meus arremates. Passei um pouquinho de cola, tanto de uma ponta como da outra. Agora eu vou deixar secar e depois pressionar e contar 20 segundos, para que fique bem preso. Eu costumo também passar uma pérola aqui nas duas alcinhas das correntes, que servem para ajustar a nossa tampa do vaso. Então, o que que eu faço? Eu ajusto, aqui eu divido ele no meio, passo uma pérola por dentro desse fio. Eu divido ele ao meio, passo uma pérola por dentro do fio de uma alcinha. Aqui eu preciso de uma agulha bem fininha. Essa daqui é a agulha 0,75 milímetros, que passa a minha pérola número 6, tá? Então, eu pego, passo aqui a minha pérola por dentro da agulha. E aqui eu vou passar primeiro uma alcinha que eu dividi desse fio, passo por dentro da pérola. Aí, aqui do mesmo lado, aqui, ó, por onde acaba o fio, eu introduzo a agulha dentro da pérola. E busco o fio que está no meu nozinho, a outra metade desses 6 cabos, e passo ele também por dentro dessa mesma pérola. Dessa forma, eu passo a pérola. Aqui eu dou uma leve ajustadinha, um nozinho. Trago esse nozinho bem próximo da pérola. E aqui eu corto 1 centímetro depois dela. Eu costumo também passar aqui nessa pontinha um pouquinho de cola também, para que depois das lavagens desse tapete, essa ponta não fique toda desfiada. Então, eu passo aqui, ó, um pouquinho de cola, só um pinguinho mesmo. Eu dou uma torcidinha, ó. Uma apertadinha, uma torcidinha. Seguro aqui por uns 10 segundos. E essa pontinha vai ficar assim, ó, com a pérola e finalizada. Dessa forma, eu vou fazer do outro lado. Também vou passar a pérola e volto com o meu trabalho finalizado. Agora sim, nossa tampa de vaso finalizada. Olha só, já coloquei aqui o meu modelo de tampa oval, que eu tenho aqui para sempre estar medindo, que é aquela tampa que eu usei para fazer a medição e mostrar o tanto que ela ficou certinho. Deixa eu até levantar para mostrar aqui, ó, de cima, tá? Aqui as correntinhas que servem para fazer o ajuste, se ela for uma tampa menor ou maior, pode ver que sobra bastante correntinha. Olha só como que ela se ajusta perfeitamente nesse modelo de tampa, tá? Que é um modelo padrão, modelo de tampa oval. Então, mostrando todos os detalhes bem de pertinho. A nossa redinha ficou perfeita, o nosso caimento da tampa também ficou perfeito, olha só, com o biquinho de acabamento aqui, ó, deitadinho. Quando colocado no vaso, essa partezinha fica caidinha, olha só que lindo que fica. Muito lindo.
Então é isso, meninas, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se quiser fazer um modelo de tapete ou modelo de passadeira, talismã, tem vídeo aula aqui no canal. Eu vou deixar os links aqui nos primeiros comentários e na descrição do vídeo. Um beijo e até a nossa próxima vídeo aula. Tchau!